Olá, convido você para mais uma aula de trigonometria. Dessa vez nós vamos calcular a área de um triângulo na sua forma trigonométrica na solução dessa questão. Foi dado um quadrado de vértices ABCD, cujo lado mede 5 unidades de comprimento. Indicou-se que o comprimento CM mede tanto quanto o dobro da cotangente do ângulo θ indicado na figura. E ele está pedindo para calcularmos a área do triângulo de vértices CMN. Sugiro que você pause e tente fazer e depois confira a proposta dessa belíssima questão. Bem, para a gente resolver essa questão, ela é uma aplicação imediata do que a gente acabou de estudar na aula anterior, a área de um triângulo a partir de uma razão trigonométrica fundamental, né? A gente tem aqui um quadrado de lado 5, não é verdade? O que a gente sabe sobre o quadrado? A gente sabe que todos os ângulos dele são retos. Aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, e lá em cima também será 90. Tudo bem? Também sei que num quadrado, esse lado AC é a diagonal também é bissetriz, né? Então o que eu tenho aqui? Dos vértices opostos aqui, ó. Então, dos ângulos opostos. Então o que acontece? Esse ângulo aqui, ó, tem o mesmo tamanho desse, tudo bem? Porque a diagonal tem esse poder de dividir o ângulo de ser bissetriz, né? Dividir o ângulo em duas partes iguais. Se o ângulo inicial todo era 90, eu dividi em duas partes iguais, cada parte dessa vai medir 45. Não é verdade? Além disso, a figura indicou que esse ângulo C aqui, ó, inclinado, né, também é 90. Foi dado na questão. Ora, mas se eu já tenho 45 para o ângulo ACD, quanto sobra para o ângulo MCN? Ora, esse outro pedaço também vai ter que ser 45. Tudo bem? Então, repetindo, a diagonal quebrou o ângulo de 90 em duas partes iguais. A questão me disse que esse ângulo inicial era 90, esse inclinadinho. Então, se eu já tenho 45, para somar 90 só está faltando 45. Simples, né? Agora, o que eu vou olhar? Eu vou olhar para essa diagonal AC do quadrado. Eu sei que aqui mede 5, aqui mede 5, aqui mede 5 e do outro lado mede 5. Então, no triângulo, ó, se eu observar o triângulo ABC, né? No triângulo ABC, o que eu tenho? Ó, a diagonal do quadrado, né? A gente sabe que a diagonal do quadrado é dado pelo lado vezes a raiz de 2. Por quê, professor? Olha aqui, ó. AC ao quadrado, ó, nesse triângulo retângulo aqui eu estou aplicando Pitágoras. Então, AC ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso vai me dar 2 vezes 5 ao quadrado. Se eu passo a raiz dos dois lados, AC, esse 5 vai sair da raiz e vai me dar 5 raiz de 2. E agora eu posso olhar para o triângulo que me interessa, né? Que é o que ele está querendo na área, que é o CMN. Né? Mas antes, vamos olhar para esse. Eu não sei esse cateto dele, não adianta eu olhar para ele ainda. Vamos olhar primeiro para esse aqui, ó, o ACN. ACN. Vamos olhar para esse triângulo ACN. Bom, ele é retângulo, porque foi dada essa medida na questão como sendo 90. Então eu posso calcular a tangente dele. Ora, a tangente desse ângulo θ, não é? É o cateto oposto, CN, sobre o cateto adjacente, que é AC, né? Que eu acabei de encontrar. Então eu tenho daqui o quê? Que a tangente de θ é CN sobre 5 raiz de 2. Ok? Ou dito de outra forma, CN é 5 raiz de 2 vezes a tangente de θ. Tudo bem? Se eu multiplico cruzado, não é verdade? Ó, CN será a tangente de θ vezes 5 raiz de 2. Agora, finalmente, eu vou para o triângulo que eu quero. Ó. O triângulo CMN. CMN. Bom, eu quero calcular a área dele, né? Foi me pedido para calcular a área dele. A gente sabe que em todo triângulo, né, nós provamos na aula passada, demonstramos na aula passada, que em todo triângulo, se eu escolho dois lados quaisquer, né, e quero calcular a área desse triângulo, ela pode ser dada, né, que é um triângulo aqui ABC, a área do triângulo ABC, a gente estudou, ela pode ser dada por quem? Você lembra? Escolho dois lados, então o produto deles vezes o seno do ângulo entre eles. Pronto. Sobre 2. Tudo bem? Relação que a gente demonstrou aí, bem simples, né? Vamos aplicar essa relação aqui? Observe. A área do triângulo CMN, a área do triângulo CMN, que me foi pedida, ela será... Posso escolher esses dois lados, não posso? CM vezes CN, CM vezes CN, vezes o seno do ângulo entre eles, sobre 2. Quem é o ângulo entre eles? 45. Simples, né? Bom, quem é CM? CM foi dado na questão, olha lá, ó, duas cotangentes. Duas cotangentes. Quem é CN? Acabei de encontrar, né? 5 raiz de 2 vezes a tangente. 5 raiz de 2 vezes a tangente θ. E eu ainda preciso multiplicar pelo seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, não é verdade? Que é a raiz de 2 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Bom, quem é cotangente? É o inverso da tangente. Então é 1 sobre a tangente de θ, né? Vezes 5 raiz de 2 vezes a tangente de θ,
vezes a raiz de 2 sobre 2. Agora essa tangente vai cancelar, e aí eu vou ficar com o quê? 5 raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai ficar 5 vezes 2, e embaixo eu tenho 2. Isso vai me dar quanto? 5 unidades de área. Essa é a área que me foi pedida do triângulo CMN. Simples assim. É isso.